Boa noite, irmãos. Hoje nós temos um estudo bastante importante em relação à evangelização. O tema: as más e as boas notícias da Bíblia para a humanidade. Parece um tema meio estranho, né? As más notícias. O que me levou a trazer esse estudo, irmãos, é porque, como nós estamos no seminário fazendo vários estudos a respeito, hoje nós temos um evangelho, em muitas igrejas, um evangelho aguado, e chamamos até de um evangelho self-service. Então a pessoa vai lá e escolhe aquilo que ela quer da Bíblia, por isso que é self-service. E o que tem acontecido é o seguinte: muitos batizados não convertidos, e com isso muitos desviados e muitos desigrejados. Porque a partir do momento que a pessoa entende o Evangelho, a partir do momento que realmente ela se arrepende e entende pela fé a obra de Cristo, o Espírito Santo convence ela do pecado, da justiça e do juízo. Automaticamente, o Espírito Santo sela essa pessoa, e por intermédio desse selo, a pessoa se torna uma propriedade de Deus. Então, a partir daí, realmente ela vai produzir frutos e vai até o final. Então, quais seriam, entre aspas, as más notícias? Hoje é muito comum nós falarmos assim, né? Até várias placas a gente vê na rua: Jesus te ama. Então, começa pelo Jesus, ele é nosso amigo, está escrito, mas não é amiguinho. Ele é bom, mas ele não é bonzinho. Por que eu estou falando isso? Porque tem as partes que nós temos que entender que o Senhor Jesus foi duro em várias passagens, porque o Evangelho, ele é radical, ele é inegociável. Então, irmãos, talvez vai parecer um pouquinho pesada essa primeira parte, mas os pastores que estão ouvindo, está certo, pastor Elias, pastor André? Então, irmãos, por que nós temos que começar pelas más notícias? Porque nós temos que saber a nossa natureza. Então, nós vamos falar um pouquinho da doutrina do pecado, que é hamartiologia. Hamartia, do grego, falhar, faltar. É um assunto que incomoda e humilha, está escrito aí. Mas é um assunto dentro das Escrituras. Tudo que for falado aqui, irmãos, inclusive, geralmente quando eu dou estudo, praticamente eu leio mais a Bíblia do que explico, né? Para mostrar que tudo que está sendo dito é escritural. É um assunto relevante dentro das Escrituras e nos ajuda a entender o nosso relacionamento com Deus e a nossa missão como igreja no mundo. Então nós vamos ver textos bíblicos que confirmam aquilo que eu acabei de falar há pouco. Então vamos ver aí na folhinha, textos bíblicos. Pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Outro, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outro, porque o salário do pecado é a morte. Outro versículo, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam.
Vejam bem, irmãos, é uma citação literal que o Senhor Jesus disse. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Agora é bem forte. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Então, irmãos, essa primeira parte, ela tem que ser explicada principalmente para uma pessoa que não conhece o Evangelho, para ela entender a situação dela como ser humano. Talvez, acho que foi antes de ontem, uma pessoa falou assim para mim: essa pessoa também é crente, e uma pessoa não crente falou: eu não sei por que eu tenho que ir para o inferno, eu não faço nada de mal. Então o que acontece? As pessoas pensam que por não roubar, ser honesto, isso leva para o céu. Assim não é. Mesmo porque todos os momentos nós estamos pecando, ou por palavras, ou por obras, ou pensamentos. É impossível. Se eu levantar a mão aqui, quem hoje não pecou? Se alguém não levantar, já está pecando porque mentiu. Assim. Então, irmãos, é impossível. Tanto é que se os irmãos lerem 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão da Montanha, é impossível ter aquela conduta. Então, se não for pela fé, então voltando, eu tenho que saber a minha posição, eu tenho que ser convencido pelo pecado, eu tenho que ser convencido pela minha situação. Paulo disse: eu sou o maior dos pecadores. Paulo falou isso, mas por quê? Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós sentimos a nossa miséria. Então, o que acontece é o seguinte: todos aqueles que realmente querem se converter, ele precisa primeiro saber a natureza dele, que é a natureza humana. Por quê? Porque ele vai tratar com Deus Santo, um Deus 3 vezes santo. Então, olha o que está escrito agora: o ser humano, portanto, é pecador, mas Deus é 3 vezes santo. Como poderemos então nos relacionar com Ele? E aqui tem os textos bíblicos. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Outro: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então nós vemos aqui, irmão, que é o homem perante Deus. Então há uma necessidade de nós compreendermos a nossa posição como ser humano, e há uma necessidade de nós compreendermos a santidade de Deus. Um Deus 3 vezes santo, que odeia o pecado. Tem uma frase que não é correta: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas quem comete o pecado é o pecador. Então, irmãos, vamos agora para a boa notícia. Já foi dada a má notícia, né? Agora vamos para a boa notícia. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Depois, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então os irmãos viram aqui, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Quando fala, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, isso é a condição humana, todos nós. Agora, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos filhos da ira, como os outros também. Os irmãos viram? É a boa notícia que nós já estamos vendo, mas confirmando aquilo que foi dito anteriormente. Olhem só, agora vem a benevolência de Deus, a partir do versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só agora a bondade de Deus. Agora eu vou entender a bondade, o amor que Deus teve por mim, por nós e pelo mundo. Porque a nossa situação como ser humano era uma situação que não havia como nós nos salvarmos por nós mesmos. E não havia outro jeito também de sermos salvos, a não ser pelo Evangelho. Então nós temos, hoje principalmente, no mundo que nós vivemos, né, dito mundo pós-moderno, existe um relativismo muito grande. Então dizem, todos os caminhos levam a Deus. Não é isso. Eu posso até dizer, todos os caminhos não levam a Deus a não ser por Jesus Cristo. É radical? É, mas eu não posso mudar o que está escrito, irmãos. Se a igreja, não estou falando particularmente, mas eu digo assim, se a igreja se moldar a respeito, nós vemos nos Heróis da Fé, existe até um livro chamado Os Heróis da Fé, que os evangelistas, quando iam na cidade, aquelas cidades se convertiam, os prostíbulos eram fechados, os bares, a corrupção era banida do meio da cidade, as pessoas queimavam seus livros em praça pública e choravam e se arrependiam. Então o verdadeiro arrependimento não é assim, estou arrependido. Não, é aquele assim, realmente, infelizmente, a minha situação é grave. Eu preciso de perdão. A partir desse momento, eu começo a sentir o arrependimento. Aí diz assim, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só que boa notícia agora. Por que nos ressuscitou? Porque nós estávamos mortos. Morto, ouve a nossa voz? Não, mas a voz de Deus Ele ouve. Inclusive, quando Adão pecou, foi dito que se ele comesse do fruto, ele morreria. Aí ele comeu e não morreu. Morreu, espiritualmente ele morreu. E a morte entrou no mundo. Então, primeiro ele morreu espiritualmente e depois ele morreu materialmente. Por isso que, como sabemos que todos somos pecadores? Porque nós morremos. Todos nós que somos mortais por causa do pecado. Embora em Cristo somos justificados. Aí diz assim, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha que notícia maravilhosa. Porque se viesse das obras, não teria como nós nos salvarmos, né? Por outro lado, é interessante que, digamos religião, a única religião
em que Deus procura o homem é o cristianismo. Todas as outras religiões, o homem procura Deus. Tanto é que Deus falava com Adão. Deus, pela viração do dia, ia procurar Adão. Então, a única religião, vamos dizer religião, né? Que é Deus que toma a iniciativa, é o cristianismo. E é a única religião do mundo em que não há justificação pelas obras. Então, se nós formos ver, por exemplo, no Espiritismo você vai morrendo, nascendo, morrendo, até você se aperfeiçoar. No hinduísmo a mesma coisa e assim por diante. Só que no Evangelho, na graça, nós morremos uma só vez, vindo depois o juízo. Mas esse juízo que virá sobre nós, aqueles que realmente creram em Jesus Cristo, aceitaram, quer dizer, creram, se arrependeram e sabem que Jesus que nos justificou. Ele tem em Jesus a sua justificativa, ou a justificação. Então o que acontece? A partir desse momento, nós não vamos para o trono branco, que é o do juízo final. Não. Nós só vamos para o tribunal de Cristo, em que cada um receberá o seu galardão segundo as suas obras. Aí sim. Tá? Aí fala assim no 10. Porque somos feitura sua, suas criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então é assim, eu sou justificado sem as obras, eu vou fazer o que eu quero? Não. A prova que a pessoa é convertida, a prova que a pessoa realmente tem o Espírito Santo, é ter as boas obras. Eu falo sempre isso, né? Nós não somos justificados pelas obras, mas aquele que é justo, que foi justificado por Cristo, tem boas obras. Porque a partir do momento que você se arrepende, você crê e você é selado com o Espírito Santo, é impossível o Espírito Santo morar em nós e nós não termos obras de acordo à palavra de Deus, né? Então, irmãos, esse estudo, eu sei que ele vai ficar também no YouTube e acredito que hoje nós temos que ter uma certa coragem de falar isso publicamente, do que foi dito. Mas, está escrito assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Embora o Evangelho vai ser pregado em toda parte do mundo, mas a Europa já é um continente ateu. As igrejas lá viraram o quê? Lugar para recital e até bares. E aqui no Brasil tem muitas igrejas que parecem mais um parque de diversão ou um circo. Então não podemos falar que essas igrejas estão pregando o Evangelho. Só que, como está escrito, né? Não ir além daquilo que está escrito. Ficarmos, como foi anunciado desde o princípio, a despeito de qualquer coisa. Então eu sei que, sendo assim, eu vou comprar briga. Quer dizer, eu vou me fazer inimigo. Por quê? Porque não posso contrariar o Evangelho da graça. Tá, irmãos? Então, fazendo um resumo para nós irmos para a conclusão, deixa eu só ver aqui o horário, para ir para a conclusão. Foi dito então a respeito das más e das boas notícias. As más notícias são aquelas concernentes à nossa condição de ser humano pecador. As boas notícias têm a ver
com o poder da graça de perdoar os nossos pecados e nos religar com Deus. Sendo Deus santo, 3 vezes santo, e eu sendo um pecador e não justificado, eu me torno um inimigo de Deus. Então, a única maneira de nós nos acertarmos diante de Deus é pelo verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Agora, continuando as boas notícias, fazendo um resumo e vamos para a conclusão. Só poderemos realmente valorizar a obra redentora de Cristo se compreendermos a nossa condição humana, contrastando com a santidade de Deus e o sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Doravante, fomos salvos em relação ao passado, fomos salvos da condenação do pecado. Então, as coisas velhas passaram. Todas as nossas ofensas, os nossos pecados do passado foram perdoados. Estamos sendo salvos. Em relação ao presente, estamos salvos do poder do pecado. Então, embora, claro, nós pecamos, mas não somos totalmente voltados a pecar e sempre buscando o nosso aperfeiçoamento em Jesus Cristo pela santificação mediante o Espírito Santo. Seremos salvos. Em relação ao futuro, seremos salvos da presença do pecado. Então, irmãos, é interessante que nós vimos muito, em muitas igrejas, várias pessoas virem na frente aceitando Jesus, só que se não for compreendido todas essas partes, tanto é que muitos que aceitam Jesus falam, aceitei Jesus. Tem pessoas que aceitaram Jesus 5, 6 vezes. Entende? Aquela pessoa que realmente compreendeu, ele aceitou, fim de papo, ele está convertido. O batismo não salva, mas o batismo vai ser simplesmente uma confissão pública. Então, se aquela pessoa morrer antes de se batizar, ela está salva. Porque está escrito, se creres com o coração e confessar com a tua boca, será salvo. Então, o batismo não é salvífico, senão nós teríamos 2 salvadores. Então, nós só temos um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo é meramente uma confissão pública da nossa fé. Então, irmãos, eu gostaria que os irmãos agora, todos nós juntos, para entender tudo o que foi falado, que nós, como um coro, lêssemos estes versículos para eu poder encerrar. Pode ser? Vamos lá? Porque de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus é maravilhoso. Vamos então dar valor para o Evangelho, para o lugar em que nós estamos e cada dia mais lembrar, Senhor, eu não sou digno, mas tu me justificaste em Cristo Jesus. Esse é o maior presente que nós temos de Deus. E para terminar, eu vi uma pregação que deu dor no ouvido. Irmão, o melhor de Deus está para vir na tua vida. Melhor do que Jesus Cristo. O melhor de Deus já veio na nossa vida. E que por isso Deus seja louvado. Amém.